todo o sistema músculo-esquelético ele é composto pelo mesmo tecido embrionário. Isso significa que os músculos, os tendões, os ligamentos, as cápsulas, os ossos, as cartilagens, todos esses componentes, eles são formados pelo mesoderma novo. Isso significa que tudo que acontece com esses tecidos que nos dão sustentação, movimento, articulações que nos dão ações, eles têm um forte cenário de impotência ou desvalorização para que ocorra sintomas ou lesões, tá? Então, quando a gente fala de atletas profissionais, quanto de atletas de finais de semana, ou ainda pessoas que não são atletas, ou seja, têm um convívio apenas social de trabalho. E mesmo assim, para essas 3 categorias de pessoas, nós observamos o mesmo tipo de lesão. Um atleta de elite tem o rompimento de um tendão do ombro. O atleta de final de semana tem rompimento de um tendão do ombro. E quem não pratica nenhum esporte tem uma lesão também, um rompimento do tendão do ombro. Como é que se explica o mesmo sintoma ou a mesma lesão para diferentes usos dessa articulação? E aí, se o atleta de elite é um jogador de vôlei e se machuca, a explicação que ele vai receber é porque ele utiliza muito, ele utiliza em excesso essa articulação. E aí, por isso, a articulação foi se estressando e sofreu uma lesão. Se é um atleta intermediário, ou seja, atleta de final de semana, que joga vôlei, que brinca, é porque você, durante a semana, não prepara a articulação e quando chega o final de semana, você quer explorar todas as atividades, toda a potência, e essa articulação não aguenta, ela deveria ser preparada. Então, essa é a explicação que se dá. E, finalmente, para quem não é atleta, qual a explicação que dá? Puxa, mas você também não faz nenhuma atividade física. Então, percebem que para tudo, há uma explicação, mas isso não quer dizer que seja convincente, né? Pelo menos para os bioalinhadores, nenhuma dessas 3 cabe, porque explica, mas não justifica. Esse é o detalhe. E aí, aqueles outros colegas profissionais do esporte machucam também? Não, você tem um monte de colegas que não se machucam. E os seus colegas do trabalho que jogam bola com você no final de semana se machucam? Não, eles não se machucam, somente eu que me machuquei. E vocês, outros sedentários também, que não fazem nenhum esporte, nem durante a semana, nem em final de semana, nem de comemoração, sabe aquela confraternização de final de ano de toda empresa? Nem lá ele vai para jogar um futebolzinho. Ele vai, mas não vai para quadra jogar, sabe? Ele senta na arquibancada para assistir, porque ele odeia esporte. Então, olha só, todos têm a mesma característica, então não justifica. Agora, se nós perguntássemos as perguntas corretas, nós teríamos as respostas que nós queremos ouvir para chegar no fator causal. Então, a pergunta, nesse caso, poderia ser o seguinte: o que é que aconteceu um pouco tempo antes de você ter o primeiro sintoma? O que é que aconteceu de impactante, inesperado e com um contexto dramático, junto a uma somatória de impotência ou desvalorização? Pronto, você fez a pergunta mais adequada para você saber qual é o fator causal. É isso que vai diferenciar ele de ter uma lesão e o colega não, ou vice-versa, tá? Então, quando nós aprendemos a perguntar, nós escutaremos as respostas mais corretas ou assertivas que vão ao encontro do fator causal. Quando eu faço perguntas inadequadas, eu tenho respostas inadequadas. A não ser que eu esteja investigando outras coisas, mas se eu estou investigando fator causal, uma pergunta inadequada não me leva a lugar nenhum. Me leva a um diagnóstico que vai ser igual para todo mundo, ok? E aí é a justificativa. É porque você estressa demais a articulação? É porque você faz exercício somente no final de semana? Ou é porque você nunca faz exercícios? Sempre há uma justificativa, uma explicaçãozinha ali que não convence. Então, se nós ficamos perguntando, puxa, você faz atividade física? Você faz...
São perguntas que, para nós bioalinhadores, não vai nos trazer um contexto investigativo. Nós podemos introduzir essas perguntas para fazer uma conexão com o paciente. Então, olha, você gosta de esportes? Você faz atividades físicas? Nossa, e que tipo de esporte? Então, você vai criando uma conexão com esse paciente. Mas não são perguntas investigativas, tá? São perguntas sociais, não investigativas, ok? A pergunta investigativa do bioalinhador é: o que é que aconteceu de diferente na sua história, em qualquer contexto, mas que remeta a um clima de desvalorização e impotência. Diante disso que eu disse, vamos pegar uma articulação. A articulação do tornozelo. Vai se lembrar que a articulação do tornozelo refere-se a tomadas de direções, escolher entre dois projetos, por exemplo. Acho que é bem assim que está escrito lá na apostila. Estou dividido entre dois projetos, não sei que direção tomar. E aí eu posso ter uma situação onde eu preciso me posicionar diante de dois empregos, né? Eu me lembro, eu era, sei lá, nem adolescente ainda, acho que pré-adolescente, sei lá, não, acho que nem pré-adolescente, acho que estava maternal adolescente. E aí minha irmã, ela passou em dois concursos ao mesmo tempo. Um para o Banco do Brasil e outro para o Fórum, né, para ser escrevente. E os resultados saíram juntos. E ela tinha coisa assim, sei lá, uma semana para se decidir em qual dos concursos ela iria assumir. Então significava, era interessante que não era somente uma escolha, ela tinha que fazer uma renúncia e uma escolha, né? Ou uma escolha e uma renúncia. Então, olha só, se ela não conseguisse, ela passasse uma semana martelando e não dormindo direito, e dormia com dúvida, acordava com mais dúvida ainda, e o prazo vence. Então, ela está dividida entre dois projetos. Agora, olha só, o prazo vence, isso é um DHS, ok? Simplesmente estar dividido entre dois projetos é uma tensão. Agora, eu tenho que ter um fator impactante inesperado, ok? Um ultimato, alguma coisa que te coloque contra a parede. É agora, ok? Ela se decidiu pelo banco e, enfim, trabalhou a vida toda no banco, já se aposentou, ok? Só para terminar a história, não deixar no ar. Então, você pode, de repente, ter que decidir do dia para a noite uma proposta. O seu chefe chega, olha, nossa, você trabalha numa multinacional, e ele fala, olha, eu tenho aqui uma notícia para você, você é um excelente funcionário, e por ser excelente funcionário, eu quero te mandar lá para o Canadá, para a unidade de lá, para trabalhar lá. E você tem que ficar lá no mínimo 3 anos. E você tem que decidir isso em 48 horas, ok? Então, isso implica você falar com a sua esposa, porque ela tem o trabalho dela, isso implica você tirar seus filhos da escola e ir para outro país, isso implica ficar longe dos outros familiares durante pelo menos 3 anos, entendem? Isso significa ter outra língua, isso significa ter outro clima. Então, só que por um salário que vai compensar muito pensando em uma carreira, pensando em uma estabilidade, pensando em projeções. 48 horas para se decidir, senão eu preciso... E o chefe ainda fala assim, eu preciso saber se você está vestindo realmente a camisa da empresa. Ou seja, dizer não pode, inclusive, comprometer a sua estabilidade aqui mesmo no Brasil. Então você está dividido. Eu fico, eu vou, o que eu faço, o que eu decido. Eu tenho medo de me arrepender em qualquer resposta que eu dê. Eu tenho medo de me arrepender se eu digo sim, eu tenho medo de me arrepender se eu digo não. E aí? Aí o seu tornozelo vai ficar ali, vamos dizer assim, pipocando, porque você não sabe se decidir, você não consegue ou não pode se decidir. Pipocando, o que eu digo, é porque é a articulação que vai entrar com sintomas, entrou em fase ativa, ok? E ele fica, por enquanto, não vai ter nenhum sintoma.
sintoma de dor, de inflamação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que já tem sintomas da fase ativa, né? Aceleração do ritmo cardíaco, respiração ofegante, aumento da pressão arterial, enfim, perda de apetite, né? Todas essas características da fase ativa, mas ainda não no tornozelo. Só que quando você se decide, aí seu tornozelo tem um fácil entorse, ou fica inchado, edemaciado, ou vai ter uma lesão de algum tendão. Isso porque você se decidiu, porém se sente impotente ou desvalorizado se a decisão que você tomou foi a mais assertiva. Se você tem dúvidas, o seu tornozelo vai sentir. E qual tornozelo? Depende se você é destro ou canhoto. Se você é destro, certamente ali o tornozelo direito é quem vai sentir mais. Por quê? Porque é vida social. Se você é canhoto, aí o tornozelo esquerdo é quem sentiria mais os sintomas. Fui descer os degraus da escada e acho que pisei de mau jeito, porque eu escutei um estalo e caí no chão e tal. E aí fui ao ortopedista, tirou um raio-x, tinha tido uma fratura. Sim. O que acontece, para ter uma fratura óssea, eu preciso de uma longa fase ativa em balanço. Porque para o mesoderma novo, na fase ativa eu tenho necrose. Então eu preciso de uma longa fase ativa. Longa fase ativa na verdade, assim, é relativo. Uma fase ativa de 1 mês pode chegar a uma fratura óssea? Sim, se o DHS for fortíssimo, ok? E aí nós teremos o que é chamado de fratura espontânea, né? Você está caminhando, pá, fraturou o tornozelo. E fraturou o tornozelo sem que haja uma justificativa mecânica. Você todos os dias corre pela manhã 3 quilômetros. Todos os dias. Se você corre pela manhã, todos os dias 3 quilômetros, os seus ossos, na verdade, pelo impacto, lógico, precisa de um tênis adequado, mas por esse impacto mecânico, ele é estimulado a ficar mais forte ainda, na verdade. Ele tem maior irrigação sanguínea, maior comunicação com as inervações, com os receptores sensoriais, maior estabilidade mecânica da articulação, porque os próprios receptores ficam muito ativos com a interpretação do seu cérebro. Enfim, a sua musculatura fica mais forte. Você tem todos os parâmetros, os pré-requisitos para correr, na verdade, cada dia mais. Mas um dia, você chegou da caminhada, da sua corrida de 3 quilômetros, e quando tirou o tênis para tomar um banho, o corpo esfriou, você percebeu que seu tornozelo começou a ficar dolorido. E começou a ficar dolorido e depois começou a ter um edema, um inchaço. Você fala, puxa, mas que estranho. E começou a existir uma dor que aumentava. E você achou estranho porque você não pisou de mau jeito, porque você não teve nenhuma pancada, você não estressou, você correu o mesmo que você corria todos os dias. E você, enfim, toma alguma coisa ali, algum medicamento e essa dor não melhora e no final do dia você vai ao ortopedista, tira um raio-x, uma fratura dita espontânea. Fratura espontânea não existe. O que existe é uma fase ativa em balanço que ela é oculta. Por que é oculta? Porque não dói, porque não manifesta, ela vai doer quando fratura. Ok? Então, o que é necessário para que existam fraturas espontâneas? E isso nós podemos falar de ligamentos, de tendões. O tendão rompeu-se espontaneamente. O ligamento estava frouxo. Não existe nada espontâneo no nosso organismo. O que existe é um comportamento provocado por uma estratégia biológica de sobrevivência. Ou seja, tem uma vantagem biológica por trás. Então, qual a vantagem biológica de um osso que está tendo necrose? É justamente tirar você de uma ação onde você se sente impotente em realizar. Ok? Então, de repente, não é nem a ação de correr.
De repente você corre para desestressar. Olha que bonito. Eu corro todos os dias 3 quilômetros é anti-estresse para mim. Mas o que você faz? Enquanto você está correndo, a sua cabeça está martelando tudo que está acontecendo no escritório. A sua cabeça está martelando tudo que está acontecendo de desagradável na tua vida. E aí você corre, porque ali você descarrega no suor, na corrida, as suas tensões. O seu corpo está absorvendo tudo aquilo que está aqui. E aí quando você tá lá, eu não sei o que fazer, eu tô correndo aqui para aliviar minha mente, para distrair minha mente e tomar uma decisão, porque eu estou dividido entre 2 projetos e eu preciso, e você está correndo. Percebe que seu tornozelo vai estourar? Porque é ele que é o representante do nosso corpo quando nós temos uma decisão importante a tomar, quando nós temos que nos decidir entre pelo menos 2 situações, ok? Então, todos nós certamente já passamos por situações em que a gente tenha que se posicionar, né? As 2 situações, às vezes, só para vocês terem ideia, é sair ou ficar, por exemplo. Então, você passou no vestibular, mas sem certeza se é aquele curso que você deseja. Você tem que tomar uma decisão entre fazer a matrícula ou deixar vencer o prazo. Então, tudo, na verdade, você acaba tendo que se posicionar. Agora, se tem um DHS por trás, tem um tornozelo aí que vai sofrer. Então, mais um exemplo para a gente finalizar essa questão do tornozelo, né? Então, tem muitas gestantes que sofrem lesões de tornozelo, né? Entorses de tornozelo. E aí fala, não, sabe por que é que a gestante ela sofre facilmente entorses de tornozelo? Porque ela tem uma liberação de hormônios que deixam os ligamentos mais frouxos para que as articulações não fiquem tão reprimidas e ela possa desenvolver o crescimento da barriga, né, o desenvolvimento do bebê nos 9 meses, porque aí as articulações elas vão permitindo que haja esse crescimento, as articulações principalmente do quadril, e depois o bebê nasça com mais facilidade. Beleza. O que é aquilo que eu disse lá no início da nossa revisão? Explica, mas não justifica. Todas as grávidas sofrem entorse de tornozelo? Não. E tem grávida que faz esportes a gestação inteira. Se houvesse realmente uma frouxidão ligamentar generalizada no organismo, ela não ia sofrer só entorse de tornozelo, não. Ela ia sofrer entorse de tornozelo, de joelho, de quadril, de ombro, ia ter luxações por todo o corpo, porque é uma liberação hormonal incrível para que o quadril, que é onde está localizado o bebê, possa ter uma abertura um pouco mais facilitada e esse bebê nascer. Mas isso vai acontecer lá na frente da gestação, é mais próximo do bebê nascer e principalmente quando vai tendo a dilatação. Então, muito bem. Isso, logicamente, a grosso modo, mas só para justificar, só para explicar, na verdade, o que acontece. O fator causal que está por trás dessa lenda das gestantes terem entorse, toda gestante ter entorse de tornozelo por conta da gestação, é que tem muitas mulheres que vão apresentar, assim, não uma dúvida entre 2 situações, mas muitas dúvidas durante a gestação inteira. Começa pelo nome da criança. Eu quero homenagear, o meu filho vai ser um menino, e eu quero dar o nome do meu pai. E aí o marido fala, não, vai ser Júnior, porque vai ter o meu nome. E aí os 2 nomes são bonitos e ela não sabe se decidir. Ou, por exemplo, vou escolher um berço tal. Não, aquele outro. Aí você me diz assim, puxa, mas isso é uma situação corriqueira. Como é que vai ter um DHS por trás da escolha do nome? Tem. Tem escolhas de nome que separam famílias, não é? Por que você não vai colocar o nome do meu pai? O que você tem contra o meu pai? E se não tiver outro filho? Eu faço questão, eu me separo de você se você não colocar. Existem coisas assim, que a gente até duvida,
mas existem. O que chega nos consultórios de histórias, de pessoas que fazem questão disso e daquilo por conta do filho, eu faço questão que venha com o meu nome. Eu faço questão que seja o nome do meu pai, em homenagem a ele. Eu faço questão que seja assim. É meu filho, eu que pago as contas de casa e vai ser assim. Então, a simples escolha de um berço, a simples escolha de um nome, a simples escolha de onde essa criança vai estudar, e tá, onde que vai morar, ixi, pode gerar muitas dúvidas que tem DHS por trás, sim. Situações impactantes e, ao mesmo tempo, inesperadas. Ok? Joelhos também seria tomada de decisão? Olha, na verdade, todo o membro inferior, ele é relacionado a uma certa tomada de decisão. Por quê? Porque o membro inferior é quem nos conduz a algum lugar. Só que é assim, quanto mais distal, mais é a responsabilidade da tomada de decisão. Imagine só, hoje tem futebol e o Palmeiras vai ganhar. Então, vocês vão ver, assistam futebol que vocês vão ver um palmeirense fazer um drible. Como é que se faz o drible? Você joga o corpo para um lado. Eu não sei jogar futebol, tá? Eu tô narrando só. O futebol que eu conheço é na teoria. Na prática, eu piso em cima da bola e caio de costas. Então, como ocorre um drible? O drible no futebol, o jogador, ele faz uma ginga do corpo para um lado e o tornozelo dele vai para o outro. É o tornozelo dele que conduz para onde a bola vai. Então, o futebol explica muito essa questão. Quanto mais distal, mais a responsabilidade de tomar decisões. Então, isso significa que o quadril toma decisões? Um pouquinho. O joelho toma decisões? Um pouco mais. E o tornozelo? O tornozelo, ele é praticamente o dono da decisão. Ok? Então, joelhos está bem mais relacionado a estados de submissão. É como se nós ficássemos de joelhos. Estou de joelhos diante de uma situação. Caí de joelhos diante de uma situação. Então, isso significa que eu sou submisso àquela situação. Quando há um trauma que ocasiona a fratura ou lesão de partes moles. Então, quando acontece isso, nós temos que verificar o seguinte. Houve uma lesão que foi um estresse puramente mecânico ou a lesão não justifica o estresse mecânico? Vamos dar um exemplo. Eu estava correndo e rompeu o meu tendão aquileu. Agora, o tendão aquileu, ele é um cordão, mas um cordão tão forte que é praticamente um cabo de aço. Então imagina, a minha corrida, uma contração muscular não vai conseguir romper um tendão. Não vai conseguir. Ele pode, no máximo, ter um estiramento grau leve, só pela contração do músculo, pela força mecânica, tá? Isso eu tô falando que não, a pessoa não pisou errado, a pessoa não teve uma queda, falando de uma lesão. Rompeu o tendão porque estava correndo. Não, a estrutura, o nosso organismo, a musculatura não consegue ter uma força tão violenta, né? Um cabo de aço. Então, o que acontece? É um tendão que ficou um bom período em fase ativa em balanço. Então, se fase ativa em balanço, significa que ele está tendo necrose. E necrose, eu estou tendo um afinamento do tendão. E é isso que ocorre. Como é indolor, porque na fase ativa eu não tenho dores, eu não tenho inflamações, eu não tenho sintomas que vão me indicar que está tendo uma necrose. O que acontece, então? Eu tenho um tendão que já está fino, delgado. Aí sim, uma tensão mecânica, mesmo que não seja muito forte, arrebenta um tendão que está fino, ok? Então é a mesma coisa de você colocar... Sabe aquele elástico que vende em farmácia, né? Que serve, chama de soro, eu acho, sei lá, que o pessoal coloca para tirar sangue, para fazer o bloqueio, o torniquete para tirar sangue ou para exame, sabe? Então, aquilo lá, imagina, ele é um elástico, estica, contrai e volta. Imagine você, pendure ele
como se fosse um varal de roupa e pendure uma calça jeans lá para fazer uma certa tensão. E aí você deixa lá no sol. E aí, com o passar dos dias, ele vai ressecando, ressecando, ressecando. Significa que ele vai perdendo a propriedade elástica e ele vai sendo corroído por sereno e sol, sereno e sol. Ele vai sendo corroído, ou seja, está correndo necrose. Uma hora vai arrebentar espontaneamente. Não é porque esticou muito, porque é por conta da necrose. Entendem? O nosso tendão é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se perguntarem para vocês, existe lesão espontânea? Não. Existe uma fase ativa em balanço que é silenciosa, mas nunca é espontânea, porque tem um motivo por trás. Na verdade, uma vantagem. Tá? Muito bem, e aí a gente pega as conotações, porque para o sistema músculo-esquelético nós temos muitas estruturas, né? Então, é interessante que a gente não precisa decorar. Nós não precisamos decorar, o que nós precisamos fazer é entender a função. Então, por exemplo, osso. Osso é o que representa a estrutura do nosso corpo. Então, quando nós temos sentimentos de impotência ou desvalorização em relação à nossa estrutura, são os nossos ossos quem vão sentir. Então, as pessoas, os nossos pacientes, normalmente vão nos queixar o seguinte: puxa, eu não tenho estrutura para isso. Nossa, acabaram comigo, eu não tenho estrutura para continuar nessa empresa. Eu não tenho estrutura para continuar nessa casa. Entendem? O paciente nos fala exatamente assim, ó, em outras palavras: osso, mesoderma novo, impotência, desvalorização. Nós, bioalinhadores, somos tradutores do corpo humano. Tradutores das reações biológicas, do comportamento biológico. Ok? Que mais? O ligamento, a função do ligamento é manter duas partes unidas. Toda vez que eu não consigo manter duas partes unidas, é um ligamento que vai se afrouxar. Como é que ele vai se afrouxar? Fase ativa em balanço. Querem um exemplo de manter duas partes unidas? Você tem 2 filhos e eles viraram cão e gato. E você como pai, você como mãe, puxa, filhos, vocês são irmãos, vocês precisam se entender. Vocês não podem ficar brigando desse jeito. E eles viraram cão e gato. Não podem se ver que já se cutucam. Isso eu estou falando de adolescentes, de adultos. Crianças não, crianças sempre vai ter as tretas, né? Criança é legal que eles criam treta, daqui a pouco já resolveram também e tá tudo certo. Agora, adolescente vira a cara, adolescente põe o dedo no nariz do outro, adolescente vai para cima. Assim também os adultos, né? Fica de mal, fica com rancor. Então, você como pai, você como mãe não conseguiu manter, porque as duas partes unidas. Você conversa com um, não recua. Conversa com outro, não recua. E você não consegue ter um almoço de domingo. Você chamou meu irmão, então eu também não vou. É o lugar que não pode estar os dois unidos. Entendem? E isso, por exemplo, vamos pegar outra situação. Sua esposa não gosta do seu chefe. E aí você tem uma confraternização de final de ano para ir. Ou você tem sempre na sexta-feira o happy hour, onde todo mundo leva família, aquela coisa, mas sua esposa não gosta do seu chefe, por algum motivo. Você não consegue manter duas partes unidas, sua vida pessoal com a sua vida profissional. São duas partes que você não consegue conciliar. Para você ter uma, a outra não pode estar junto. Entende? Então, são duas vidas que não se conciliam. Então, por isso que, quando a gente entende a função de um órgão, de um segmento do corpo, você não precisa, você pode fechar a apostila e atender seus pacientes. E o bioalinhamento, eu convido vocês para começarem a pensar por esse lado, tentando facilitar essa conexão entre a função e o sentido, porque aí fica muito mais fácil, né? Eu acabei de falar do joelho, manter-se de joelhos é submissão, né? Para quem é religioso, chega na igreja, se ajoelha, porque é submisso a algo maior. Os súditos chegam em frente o rei, a rainha, se ajoelham. Por quê? Eu estou submisso a uma autoridade. E assim por diante. Se colocar de joelhos, real, simbólico, imaginário ou virtual, é sinal de submissão
a algo, tá? E por que que a pessoa que vai lá rezar na igreja de joelhos não tem lesões? Porque, na verdade, não foi um DHS, ela apenas está dentro de um fator cultural, ok? Não é um DHS. Ela se coloca de joelhos culturalmente. Assim como o rei, a autoridade, um rei, uma rainha, ok? Olha, o sistema musculoesquelético, ele é o que mais dá informações. Vocês vão ser chamados de gurus, de bruxos, de alguma coisa que não seja natural, ou seja, quase sobrenatural. Por quê? Olha o quanto de informação para uma única queixa. O paciente chega para você, qual a sua queixa? Eu tive um entorse de tornozelo, do meu tornozelo direito. Esse entorse foi porque eu rompi um ligamento. Só isso. Vocês já viram quanto de informação que essa pessoa nos deu? Primeira coisa que ela nos deu. Um entorse de tornozelo músculo-esquelético. Primeira informação, eu sei que ele passou por um DHS de impotência ou desvalorização, ok? Segunda coisa, tornozelo. Eu sei que essa pessoa está indeciso entre duas situações. Terceiro, ligamento. Eu sei que essa pessoa está indecisa, mas não consegue manter duas partes unidas. Aí a pessoa me disse que é de tornozelo direito. Aí eu sei que ele é um destro, porque eu fiz o teste, e aí eu sei que é vida social ou companheiro. E 4 informações. E se a gente pudesse abrir a boca, é que a gente já não revela para não sugestionar, mas a gente falaria assim para a pessoa. Não, e aí a pessoa nos diz o seguinte, e isso começou, faz 2 semanas que eu rompi, que eu tive esse entorse de tornozelo direito e rompeu o ligamento do tornozelo. E aí eu digo para ele o seguinte, e aí a data, né? Eu digo para ele assim, há pouco mais de 2 semanas, você passou por uma situação que foi impactante, inesperada, você se sentiu desvalorizado ou impotente, dentro de um assunto que remete à sua vida social ou companheiro, e você não conseguiu manter duas partes unidas, e você tem aí um dilema que você precisa decidir entre duas coisas e não consegue. O cara já regala 2 olhos desse tamanho. E aí ele já pergunta onde que tá o caldeirão e a vassoura. Ai, ai. Eu digo que a gente coloca opcional. Você receber o certificado do bioalinhamento ou uma vassoura e um caldeirão. É opcional no final do curso. Depende do que você quer ser chamado. Ok? Porque as pessoas vão pensar que nós estamos adivinhando. Mas como eu disse para vocês, nós estamos fazendo o quê? Nós somos tradutores das reações biológicas ou comportamentais do nosso organismo. Porque o paciente nos dá assim, de bandeja. Nós só precisamos traduzir. Vocês já viram quando tem tradução simultânea? Já foram em curso que tem tradução simultânea? É isso. Porque se você não sabe a língua, você não tem a mínima noção. Você pode ter noção, na verdade, mas você não acompanha. E o que a pessoa faz com tradução simultânea? A pessoa diz e ela traduz, e outra pessoa traduz. É isso que nós fazemos. A pessoa nos diz o sintoma e nós traduzimos para ela. Só que nós somos terapeutas, nós não somente traduzimos. Nós oferecemos uma possibilidade de acessar ferramentas internas para virar essa página, ok? Ou seja, não só fazer a tradução, mas aprender a língua. Mais ou menos assim, tá? Então, essa famosa dor de crescimento, ela é bastante comum, mas não é normal, tá? Não é normal. É igual uma cólica menstrual. É muito comum, mas não é normal, ok? Isso porque nem todas as crianças vão ter esse tipo de sintoma, esse tipo de queixa, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho dor, eu já sei que eu estou numa fase PCL, ok? Então, essa é a primeira informação. Toda vez que eu tenho dor, eu estou em fase PCL. Então, uma criança que está lá, dor, crescimento, dor em crescimento, é uma criança que já está em fase PCL.
Então, quando a gente pergunta quando que começou isso, eu sei que já é um tempo atrás, porque passou pela fase ativa já. Mas, que nós desconfiamos com crianças que tem essa característica? Que o ambiente está sustentando uma fase PCL em balanço. E esse ambiente, toda vez que nós temos uma situação crônica, na verdade, anotem isso que serve para todos os sintomas. Toda vez que nós temos uma situação crônica, uma PCL crônica, é porque a situação está no meu ambiente. Porque senão ele não fica recidivando. Isso está fácil de entender? Ele só fica recidivando, ele só se torna crônico porque é algo que está ou no meu trabalho, ou na minha vida familiar, ou no meu ambiente de estudo. Mas tem a ver com a rotina da pessoa. Por isso que fica martelando, martelando, martelando e vira uma cronicidade, ok? Então, uma criança que tem dor ao crescimento, ou por estar crescendo, que é dito, isso é comum, isso é normal. Comum sim, normal não. Está relacionado ao ambiente. Pode ser a escola ou pode ser a própria família. E a escola, de repente, é uma criança que sofre bullying. E aí, bullying nada mais é do que desvalorização, não é isso? E aí, de repente, é uma criança que sofre em casa. Você não presta para nada. Você só reclama. Você não faz nada do que eu peço. E aí a gente lembra dos setênios. Primeiro setênio, a principal mensagem de muitas. O mundo bom. E quando eu fico criticando, cadê o mundo bom? Vai doer crescer, vai doer estar nesse mundo. Vai doer crescer, sabe por quê? Porque enquanto é pequenininho, é bonitinho, é fofinho, é engraçado falar errado, é bonitinho, é fofinho falar errado, não é assim? O que acontece quando a criança começa a crescer? Tem pais que falam assim, tá crescendo, tá ficando sem graça. Você tá crescendo, você tá ficando chato. Percebe que crescer tornou-se um mecanismo de desvalorização? Nossa, bem que você podia ficar pequenininho. Tá crescendo, tá ficando chato. Ô fase que não acaba. E o pai e a mãe detonam essa criança. É lógico que crescer vai doer. Uma fase PCL em balanço. Por exemplo, tá? Pode ser na escola, mas é assim. Tem a ver com a rotina da criança. Ou é escola, ou é família, ou é o ambiente em si, sei lá, se fica com os avós, se fica com o babá, mas é o ambiente, porque senão não fica crônico. E aí, cada dia que essa criança é criticada, e o segundo setênio, que o mundo é belo, e só tem críticas, cobranças e desvalorização constante. Lá, ó, se puxasse o pai, não sei o quê, mas olha, não sei quem puxou, pelo amor de Deus, e lenha nesse moleque. Só críticas, vai doer crescer. Porque quando era pequenininho, falar errado era bonitinho. Quando cresce, falar errado se torna gozação. Falar uma palavra errada se torna alvo de bullying. E executar o movimento errado, quando é pequenininho, é bonitinho. Caiu, levanta. Quando você cresce, você vira piada se você tropeçar no pé e cair. Então, quando é pequenininho, quanto mais gordinho, mais fofinho. Quanto mais dobrinhas, mais carinho. E quando cresce, aí vem a desvalorização, vem o bullying, que pode vir da família, pode vir da escola, pode vir de qualquer lugar, mas é assim, tem a ver com o dia a dia dessa criança. Ok, ele tem seus limites mecânicos, né? Ele tem seus limites mecânicos. Se eu pegasse, vamos fazer um exercício, todo mundo, vamos ver quem tem. Vamos lá, todo mundo, vamos ver quem consegue encostar a mão aqui. Então, se a gente começar a fazer isso daqui, olha que doer, parem, pelo amor de Deus. Então, olha só, eu começo a levar, e aí existe um componente, um receptor sensorial que avisa o meu cérebro que vai machucar. Ou seja, existe uma tensão mecânica que está dizendo que meu tendão, que meu ligamento e que meus tendões não vão suportar. E se eu continuar, vai machucar. Então, o que acontece? Cada parte do nosso corpo existe, ele tem o seu limite, sua barreira. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? E cada pessoa tem, diante de cada articulação, um limite. Isso serve para o osso e serve para de partes moles ou não.
Mas onde que eu quero chegar? Então, um estresse mecânico persistente, ele vai causar uma lesão. Ponto, é fato. Agora, tem três fatores que não são DHS. Portanto, nós não vamos conseguir intervir. Traumas mecânicos diretos, deficiência nutricional e substâncias químicas, tá? Então, esses três fatores nós não vamos conseguir tratar com o bioalinhamento, tá? Por quê? Porque não são são lesões ou são disfunções que não são originárias de um DHS. Eles não são originários de um comportamento, são originários de outros fatores. Por estresse, por deficiência nutricional, nós somos seres vivos e se não tiver nutrição, a célula morre, não fica, não preserva suas funções. E situações que envolvem elementos químicos, né? Então, eu posso ser zen ou eu posso ser mega estressado. Se eu tomar soda, meu estômago vira sabão. Ok? Então, não entraria aí. Porém, vamos supor o seguinte. Eu trabalho digitando. O meu trabalho é digitar alguma coisa. Enfim, eu trabalho numa empresa, eu trabalho no banco, eu trabalho no fórum, mas a minha função é digitar muito o dia inteiro. E aí eu fui jogar voleibol e caí e fraturei o punho. Fraturei seriamente o punho. Tive que colocar pinos e tal. Aí, e a consequência, aí sim, pode ser um DHS. Então, assim, a minha lesão de punho não foi um DHS quem fez a lesão. Foi um estresse mecânico. Mas, por conta disso, eu fiquei afastado. Eu não consigo voltar até hoje. Eu tenho dores. Eu ia ter uma promoção, porque eu ia para o gabinete do juiz. Eu ia ter uma promoção, porque eu ia não sei o quê, e por conta disso, minha carreira ficou interrompida. Aí sim, a consequência de ter tido uma lesão por estresse mecânico pode gerar um DHS. Aí o que acontece? É uma cicatriz que não tem uma reparação total. Então, sabe aquelas... A pessoa faz uma cirurgia extensa e fica tudo perfeito. E a outra nem é tão assim, é apenas uma imobilização, ou seja, colocou gesso e tá ótimo, não precisa de cirurgia, e não fica bom. Não é incompetência do médico, do ortopedista que atendeu. É uma página que você não virou, por consequência de ter machucado, né? Eu, por exemplo, vou contar a minha história. Eu jogava voleibol, parecido tabuado, não tinha muita gente para jogar, então por isso que eu consegui entrar no time. Não tinha... Mas enfim. Mas a gente jogava e a gente tinha pretensão de entrar para o time da cidade e do time da cidade começar a viajar para jogar para os jogos regionais, depois jogos estaduais, depois brasileiro, enfim. Começar a viajar jogando vôlei, né? Para a nossa idade na época a gente era alto, né? Hoje a gente 1,80 m são os baixinhos, né, do voleibol, mas para nossa idade a gente era alto e estava legal. E no meio de um campeonato interescolar, eu fraturei o punho, o braço, na verdade, e tive uma fratura óssea, né? No meio do campeonato. E aquele campeonato, em seguida, seria o municipal, que seria o regional, que seria depois... Enfim, vai subindo. E eu fraturei no meio do mais baixo de todos. Caí de mau jeito, um colega caiu sobre meu braço e fraturou. Enfim. E aquele ano, eu falei, nossa, nem comecei minha carreira e já terminou. Mas o interessante é que eu achei bom, porque, na verdade, todo mundo queria assinar no gesso, todo mundo queria conversar, todo mundo isso e todo mundo aquilo. Eu acompanhei o time, porque, na verdade, eu estava com o braço engessado, mas o técnico me chamou para viajar junto com o time. Então, assim, eu não perdi nada. Na verdade, eu assisti de camarote, tudo. E aí, depois tirei o gesso, nem sabia que era fisioterapia. Nem sabia que existia essa profissão. Minha mãe tinha nos dado uma bola de vôlei e meu irmão jogava todos os dias na frente de casa.
E a gente contava, não, vamos dar 1000 toques, vamos dar 1000 manchetes. Era aquela coisa, né? E doía muito meu braço. Só que foi a fisioterapia que eu precisei. Porque nessa brincadeira, foi assim, muito rápido mesmo. Eu estava pronto para voltar. Então eu fiquei lá 2 meses fora e depois já estava na quadra de novo. Onde que eu quero chegar? Nunca mais senti nada. Não tem aquela coisa de mudar de lua e sentir onde houve fratura, né? Tem muitos pacientes que falam isso. Quando vai chover, sente, né? E sente mesmo. Por quê? Porque não está devidamente cicatrizado, né? Tem alguma coisa ali que ainda avisa. Por quê? É a consequência do que você perdeu tendo uma fratura. Aí nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser igual. Nunca mais. Agora, se você curtiu, se você virou a página e tal, restauração plena do tecido e é capaz, né, de fraturar. Se você tiver mesma queda, é mais fácil fraturar em outro lugar, acima ou abaixo, mas não no mesmo lugar, porque ele fica fortalecido. Ok? Então, o que vem em consequência é que pode dificultar. Agora, a fratura em si mecânica, aí é ortopedista e fisioterapia. A simples pressão mecânica ou ação mecânica de descer, por exemplo, do banco de trás do carro. Então, você apoia. Eu falo do banco de trás, que geralmente é mais apertado sair dali. Então, você vai sair, você girou o corpo, apoia. Na hora que você causa a tensão mecânica, os tendões que são fixados no osso tracionam, pode ter uma fratura. São coisas assim, incríveis. Se tiver uma rarefação óssea, é um tapinha nas costas suficiente para ter uma fratura. Muito de alto índice é de abraço apertado, fratura de costela. Abraço apertado. Então, assim, tem saudade demais? Cuidado, né? E isso é verdade. Um abraço apertado, fratura de costela. O periósteo é como se fosse... É a pele do osso, vamos dizer assim. Então, ele não é relacionado ao mesoderma novo. O tecido que o forma é o ectoderma. Sendo assim, o conflito primário, a história do paciente tem que vir de histórias de contato ou separação. Quando tem uma fratura, por exemplo, uma lesão e tudo tal. Sim. Então, aí nós vamos colher a história do paciente, um incômodo no periósteo, por exemplo, dói, e aí faz um raio-x, não tem fratura, né? Fala, olha, isso aí não tem nada, porque o periósteo não vai sair lá no raio-x. Então, fala, poxa, você não tem fratura. Isso daí, sei lá, é alguma coisa, é estresse, sei lá. Mas é uma fase ativa, não, uma fase PCL em balanço, se tem dor, PCL em balanço, só do periósteo. Agora, quando existe uma lesão que acompanha, aí sim, pode ser que o primário tenha sido a fratura, e aí por uma descontinuidade óssea, logicamente, o periósteo ele também perdeu a sua continuidade como consequência. Aí sim, impotência, desvalorização, através da manifestação do sistema nervoso autônomo. Que palavra ele usou, que expressão ele usou. E aí ele vai dizer contato, separação, periósteo. Ou ele vai dizer sobre impotência ou desvalorização, a parte óssea. Quem é primário, a gente cuida. Lembrando, em toda sessão que eu vou cuidar de um sintoma, eu vou dar atenção a estimular apenas um ponto na cabeça, tá? Então eu não fico lá estimulando vários pontos. Tem o periósteo. Eu estimulo quem é primário. Só, ok? É como uma carta, sabe castelo de baralho? Tem sempre aquele que se você tirar um, cai todos. Mas tem alguns que se caírem, não faz diferença. Principalmente os de cima. Os de cima às vezes caem, eles ficam sobrepostos e não cai a torre. Mas de baixo, se você tirar o estratégico, cai todos. Então nós não precisamos demandar a energia do paciente multifocada. A gente vai no único foco, certeiro, e nós bioalinhadores temos condições de fazer isso, e no foco certeiro. Então a gente estimula um único ponto,
um único DHS. Toda vez que temos edema, independente do tecido, toda vez que tem a presença de edema, já significa que nós estamos na fase PCL, fase exudativa, enfim, fase A, exudativa. Só que quanto mais edema, mais eu tenho o sentimento de estar sozinho. Quanto mais eu retenho líquido, mais é o sentimento de estar sozinho naquele conflito, naquele DHS, tá? Por quê? Porque eu posso ter conflitos DHS sem nenhum edema. E eu posso ter conflitos com edemas impressionantes. Aí, mesmo que você tenha envolvimento do sistema renal, mesmo que você tenha envolvimento do sistema linfático, o que acontece? Eles entram como conjunção secundária. Tive a lesão do tornozelo e depois... Então, assim, a lesão veio primeiro, depois veio o edema. Nós perguntamos para ela, desde quando? Porque esse desde quando vai nos indicar uma história. Isso foi desde que eu soube que estava grávida. Ou desde que eu entrei no 7º mês de gestação. E aí a gente pergunta, e o que aconteceu diferente no 6º mês ali, mais ou menos? Ou o que aconteceu diferente quando você engravidou? Enfim, porque nesse caso aí, a gente não sabe, não vai dar para saber só pela visualização, enfim, tal, se tem alguma associação. Nós vamos escutar a história do paciente com a verbalização. Vem ao encontro, quando tem a manifestação do sistema nervoso autônomo, sobre, eu preciso me limpar de alguma coisa, de eliminar alguma coisa da minha história, nananana, sistema linfático. Eu me senti abandonado, eu fiquei sem referência, meu mundo desabou, aparelho renal. Eu fiquei perdida, sem saber que decisão tomar, tornozelo. Então, e me senti um nada, porque o cara não queria assumir e não sabia que decisão tomar. Tornozelo. Essa parte é aquela mesmo que a gente brinca nas aulas de pegar a pipoquinha e escutar a história do paciente, porque ali é conclusivo mesmo.